Tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma live que vai te contar por que alguns profissionais entregam resultado e outros não, né? Então, esse é um projeto que eu faço as lives às 15h15 da tarde, tá? E eu sou o Felipe e eu sou fascinado em estudar a parte da educação física, a parte do treinamento que faz aí te descomplicar o seu trabalho, o seu treino, o tipo aí de atividade que a gente se propõe a fazer, né? Porque muitas vezes a gente entra para fazer uma atividade, só que a gente não quer, na real, fazer, a gente está fazendo obrigado. Mas isso que eu quero mostrar para vocês são formas que a gente pode planejar melhor, descomplicar as atividades que realmente a gente quer ensinar, quer fazer, tá legal? Então, hoje vou tratar desse tema, que é um tema bem interessante, tá? Eu tô com o meu roteiro aqui, eu vou estar olhando o meu roteiro e estar conversando com vocês também, tá? Caso vocês olhem e falem, nossa, mas ele está olhando para o lado, tá? E legal que nós estamos aqui no Instagram e no Facebook também hoje, tá? Então, isso é novidade. A gente está aí há poucos dias fazendo isso, então se acontecer algo de eu estar olhando ou falando, respondendo alguém, vai ser meio doido, mas é que eu estou tentando me acostumar ainda com essa parte de duas redes sociais, né? Vamos lá. O pessoal comentou aqui no Facebook, mas eu não consigo entender ainda como responder essa galera, tá? Então, sorry aí por não conseguir responder vocês completamente, né? Então, fica meio chato isso, porém, a gente tem que seguir a vida, né? Então, bora lá. Então, como que alguns personagens entregam resultado e outros não entregam, né? Por que acontece isso? Por que tem gente que dá resultado, tem gente que não? Porque às vezes você vai treinar com alguém e essa pessoa consegue te dar resultado e a outra não, né? Isso vai servir muito para os profissionais. Hoje eu vou falar bastante assim na questão profissional, na questão da gente tá fazendo treino, tá dando a aula. Porque muitas vezes, por que tem aluno que tem resultado com o nosso trabalho e tem aluno que não tem resultado com o nosso trabalho, tá? Então, isso é o ponto-chave de hoje. E assim, a gente precisa entender os profissionais, porque assim, tem o profissional que dá resultado e o profissional que não dá resultado, tá? E aí, sinto muito se você se encaixar em algum dessas, vamos dizer assim, descrições que eu der aqui, tá? Como, lembra aquela figurinha que a gente tem muito no Instagram, que é aqui, o lado profissional X, o lado coisa Y, né? Então, vamos lá, vamos entender o que são esses profissionais, o que são essas pessoas. Bom, aquele personal que não dá resultado, vamos pensar nele, tá? O personal que não dá resultado, que não consegue gerar o resultado do seu aluno, ou que dá aquele resultado rarefeito, que às vezes tem, às vezes não tem, é aquele personal, que ele conta a repetição para o aluno. Sinto lhe dizer, mas se você está contando repetição para o seu aluno, só fazendo isso, você não vai gerar resultado, tá? Isso é um ponto-chave, tá? E assim, por quê, tá? Porque a gente tem o personal que eu gosto de falar, que é aquele personal beira de esteira, tá? Aquele personal que vai ficar conversando com o aluno, você fica conversando com ele na beira da esteira, você fica... Só que você não está desempenhando, aproveitando totalmente o tempo desse aluno. Porque se colocar ele na esteira para ficar conversando, então não vai, isso daí não é um treino que vai te dar muito resultado, né? Outro ponto também, aquele personal, né, que não gosta de mudar o treino. Você fala assim, eu só faço crossfit, só faço musculação, só faço funcional, só usou isso, tá fazendo dessa forma, falando, sinto muito lhe dizer, você é o famoso personal beira de esteira, tá? Aquele personal que só conta a repetição, que briga com o aluno se o aluno vai fazer algum outro tipo de treino. Por exemplo, final de semana o cara quer ir lá, seu aluno quer ir treinar com os amigos,
quer fazer alguma atividade extra sei lá, em qualquer lugar. E aí você fica bravo porque ele vai estragar o treino. Ele treinou a semana inteira bonitinho, vai lá treinar, vai fazer outra atividade. Vai... Cara, presta atenção nisso. Você não precisa ficar brigando com o seu aluno para isso, porque isso não vai gerar resultado, não vai trazer resultado para o seu aluno, tá? E assim, então, se você tem essas manias que eu tô te falando, você é o famoso personal beira de esteira, tá? E aí, qual que é a diferença do personal beira de esteira para aquele personal que vai dar o resultado, que vai conseguir aí ter resultado todo o treino, entregar resultado? É aquele personal que ele se molda às necessidades, ele conhece vários métodos, ele consegue fazer várias coisas. Ele não é aquele cara tapado que o aluno fala, não gosto desse exercício, que não muda, sabe? Você tem que mudar, você tem que se adaptar. O aluno não curte esse, você tem que saber quais outros tipos de exercício vão dar o mesmo benefício, o mesmo resultado, e você tem que adaptar isso. Ele é seu cliente. Entre aspas, lembra aquela plaquinha que a gente disse? O cliente tem sempre a razão. A gente tem que entender isso e entender qual é a razão. A razão é de estar te dizendo que não gosta daquilo, que não quer fazer aquilo. Então você tem que dar um meio de entregar o que aquilo vai proporcionar para ele, só que conseguir fazer o resultado. E a partir do momento que você, entre aspas, dribla ele, consegue fazer o que ele precisa fazer para conseguir aquele benefício, com certeza ele vai até evoluir mais, ter mais resultado. Por quê? Porque ele não curtia aquele tipo de exercício, aquela atividade que você estava dando, aí agora você fez um outro que vai dar o mesmo benefício e que ele gosta. Então, possivelmente, ele vai ficar muito mais disposto a treinar, disposto a fazer isso. Então, consequentemente, você entra aí na classificação do personal que entrega resultado, tá? Então, outros pontos, tá? Que o personal que entrega resultado faz, diferente do personal beira de esteira. O personal que entrega resultado, ele incentiva o aluno a ter aí liberdade, ter, vamos dizer assim, independência. Ele chega no final de semana, olha, quero treinar com meu amigo. Cara, pelo amor de Deus, vai ser super legal. Você tem que aproveitar mesmo. Ó, lembra disso, lembra daquilo lá, você pode usar isso, fazer dessa forma que vai te ajudar mais aí. Entenderam? Isso é um personal que vai te dar aí mais resultado. Isso você vai conseguir entregar mais resultado para o seu aluno. Por quê? Porque ele vai gostar de quando vai fazer atividade. Às vezes você fica bloqueando ele acha que toda atividade tem que ser de uma maneira só, tem que ser de um jeito só. E aí o que acontece? Às vezes quando você quer mudar, ou às vezes quando você quer propor um outro tipo de exercício, esse cara não quer mudar ou não quer fazer. Por quê? Porque você, entre aspas, doutrinou ele, criou essa cultura com o seu aluno de ficar só em uma coisa, não pode fazer outra, tá? E às vezes é essa mudança que vai dar um resultado aí maior, um resultado melhor, ou que vai conseguir fazer aí ele evoluir, tá? Então, esse é o tipo de personal que consegue entregar resultado para o seu aluno, tá? Então, qual que é o principal problema entre os dois personagens? Porque assim, a gente entendeu os perfis, né, de trabalho, os perfis aí de quem entrega resultado, quem não entrega, quais as coisas aí que acontecem, como você detecta. Agora, se você é ou se você não é, você já parou para pensar qual que é a maior aí, vamos dizer assim, o maior problema que a gente encontra que vai determinar se a gente vai entregar resultado ou não vai entregar resultado para o nosso aluno? A clareza, pessoal. É isso, a clareza. Porque muitas vezes a gente fica, vamos dizer assim, vê uma neblina que a gente não consegue enxergar o que realmente está fazendo. E essa neblina, o que é essa neblina? Às vezes é aluno que falta, às vezes é o nosso dia a dia que fica maluco, às vezes a gente não está, vamos dizer assim, tão disposto, a gente está meio que capenga, e aí a gente consegue passar isso para a aula, sem querer querendo, mas a gente passa isso para a aula, e aí fica aquela aula com intensidade um pouquinho menor, ou fica mais pausada, porque a gente também já está meio para baixo. Então, o que você tem que fazer? Ter clareza, tá? E essa clareza vai te ajudar
a traçar o passo a passo do que você tem que fazer. E aí fica mais fácil, por quê? Porque você vai traçar o passo a passo do que vai fazer, e aí você vai seguir esse passo a passo. Agora, se às vezes a gente não tem essa clareza, o que acontece? A gente sabe que tem que chegar lá, mas eu não sei a clareza, eu não tenho essa clareza de como eu vou fazer, qual é o passo a passo. Aí cada dia você vai levando de um jeito, tentando chegar, só que aí na hora que você vê, você está num caminho totalmente oposto do que era para ser feito, né? Então, isso é um ponto primordial, a gente ter clareza aqui do nosso trabalho, clareza do que a gente está fazendo, tá? Isso vai começar aí te ajudar a, se você é um personal que entrega resultado, entregar mais resultado, e se você é um personal que percebeu, aprendeu que não entrega resultado, aí você vai conseguir saber como mudar, virar esse jogo e começar a entregar resultado, tá? Então, outro ponto que o personal que entrega resultado faz, que assim, que é, vamos dizer, ponto-chave, divisão entre os dois tipos de profissional aí, que é aquele cara que entende as demandas. Porque eu falei, né? Se você sabe o passo a passo, aí você vai saber as demandas. Só que quais demandas que você tem no seu dia a dia de trabalho? Que isso é o personal que entrega resultado tem, assim, que eu falei antes, a clareza, sabe as demandas. Só que às vezes também não tem aí muito detalhado, vamos dizer. Não, ele tem a clareza, só que ele não está detalhado cada passo. E se você é o personal que entrega resultado e não tem detalhado, agora você vai conseguir enxergar e detalhar um pouco mais. E se você não entrega resultado, se você é aquele personal, vamos dizer assim, beira de esteira, como eu disse, você vai conseguir enxergar isso e conseguir virar o jogo e começar a fazer aí o seu resultado acontecer, tá? Então, você precisa entender as demandas, tá? E quais são essas demandas do dia a dia? Por exemplo, complexidade, demanda aí do seu aluno de estresse, você precisa entender a demanda de trabalho sua própria, tá? Personal. Você precisa entender a demanda, capacidade do local que você está treinando, a demanda de aparelho, a demanda de implemento, tá? Então, você precisa entender todas essas demandas internas, externas, meio ambiente e de pessoal, tá? Então, você tem que enxergar todas essas demandas. E assim, também enxergar isso em relacionado aos dias de hoje, tá? Porque nos dias de hoje, o que acontece? Muitas vezes a gente não conhece essas demandas e aí o que a gente faz? A gente fica aquele velho personal beira de esteira que eu gosto de falar que às vezes ele é beira de esteira porque ele não está enxergando. E assim, quando a pessoa não enxerga, é aquela pessoa famosa tapada, né? Então, se você é o personal beira de esteira, não está enxergando isso, não consegue entender, não ter a clareza, não saber as demandas do dia a dia, você não vai saber esse próximo ponto, que é o ponto que vai te fazer ainda mais fácil entregar resultado, que é você ter vários métodos, várias formas de trabalhar. Por quê? Se você tem várias demandas, você acha que não tem vários métodos, várias maneiras de você fazer a mesma coisa? Que é o que eu falei no começo, que o personal que entrega resultado, ele tem aí várias formas de estar entregando o mesmo resultado, a mesma melhora, o mesmo aperfeiçoamento do seu aluno, do seu cliente, tá? Então, se você tem várias formas de fazer isso, você consegue suprir as demandas. Por exemplo, o cara chegou nervoso, o seu aluno está lá estressado. Aí o que vai acontecer? Você pode ajustar essa demanda com algum método, com alguma forma de trabalho que você saiba, tá? Então, você consegue suprir essa necessidade e entregar o resultado daquele dia que é necessário, tá? Então, isso é muito importante. A isso que vai levar ao quê? Ao próximo passo, que o personal que entrega resultado, ele gera, principalmente, que eu falei para vocês lá, a consciência. Ele gera a vontade do aluno querer fazer atividades que não seja só a dele. Se você é aquele personal que prende o aluno, que só quer o aluno para você, olha, você não vai treinar, você não vai fazer outra coisa, você não vai fazer uma caminhada, você não vai fazer uma corrida, você não vai treinar com seus amigos, você não vai pedalar, você não vai, porque senão vai estragar o treino da semana que vem, vai estragar o próximo treino, vai fazer. Então,
você é aquele personal beira de esteira tapado. Não dá para ser assim. A gente precisa dar consciência, explicar para o aluno, olha, você já se movimenta pouco, você treina comigo 1 horinha por dia, o dia tem mais 23 horas, o que você está fazendo nessas horas? Então, dar essa consciência vai principalmente fazer seu aluno buscar mais coisas, querer ser mais independente na parte da atividade física e, consequentemente, te ajudar a fazer ele ter mais resultados. Então, aí sim você começa a se transformar no personal que entrega resultado realmente, tá? E aí, o maior erro do personal que não entrega resultado, tá, pessoal? É o personal que fica preso no treino. Preso no treino no sentido de seu próprio treino ou no sentido de fazer só uma coisa. De deixar o aluno tapado naquilo que eu falei, não dá essa consciência, tá? Então, se você é aquele personal que, olha, você vai começar aquecendo na esteira, você vai fazer X exercícios, aí você vai embora, alongar e vai embora para casa, cara, então, sinto muito, você vai ser aquele personal que não vai ter aí um resultado e não vai conseguir entregar resultado para o seu aluno. Por quê? Porque pode ser que você entregue resultado, só que você sabe que tem 1000 formas de fazer o treino, 1000 formas de treinar. E aí você vai dar um dos resultados, sendo que você poderia entregar 1000 para o seu aluno, entendeu? Então, isso é uma forma, vamos dizer assim, antiga. Você não é aquele cara do futuro que consegue entregar resultado todo treino. Por causa disso. Porque você treinou um dia, você já conseguiu fazer aquele treino. Cara, já teve o resultado que você queria ali. Agora, o que você precisa? Precisa treinar, mudar, fazer de outra maneira para conseguir entregar outros tipos de resultado e assim, consequentemente, ser aquele cara que entrega resultado. Porque o cara que entrega resultado, ele não entrega um dia só, um treino só, ou um mês, ou um tipo de resultado. Ele entrega vários, tá? Então, isso que você precisa entender. E aí, além do mais, o personal que agora, vamos pensar no personal que entrega o resultado, ele tem um ponto que é, vamos dizer assim, o suprassumo, a coisa mais, vamos dizer assim, foda que ele faz com o aluno, tá? Que é fazer esse aluno entender o treino, entender a atividade física e transferir isso para a própria vida, tá? Porque você sabe quando o cara vai fazer alguma corridinha, ou vai brincar com os amigos, ou vai fazer alguma atividade com família, e ele começa, às vezes, fazer um alongamento, ou às vezes fazer alguma mobilidade, vamos falar na linguagem aí mais nova hoje, da mobilidade, ele faz alguma estabilidade, ou ele percebe que está muito tenso, vai lá, começa a fazer a autoliberação miofacial, ou ele... Então, quando você consegue passar para o seu aluno, ensinar ele a transferir o que ele está aprendendo para o dia a dia dele, cara, isso é o maior resultado que a gente pode entregar. Então, quando você faz isso, cara, pode pegar, assinar lá que você é o personal que entrega resultado. Porque se você dá um treino que não tem transferência, sinto muito lhe dizer, cara, você entrou aí para a classificação de personal beira de esteira. Aquele personal que fica na máquina contando repetição para o aluno, que não deixa o aluno fazer nada, tá? Então, faça que seu aluno entenda como utilizar as coisas que ele treina que ele faz no treino. Se ele faz força, para que você vai usar essa força no seu dia a dia? Se você faz prevenção, para que você vai usar essa prevenção no seu dia a dia? Se você faz estabilidade, se você faz exercício de uma perna só, se você faz agachamento, se você faz levantamento, se você faz o que seja, ensine ele também a colocar no dia a dia dele. Sabe por quê? Comigo acontece muito. E quem é personal que entrega resultado vai saber, e quem não entrega e quer começar a entregar, vai começar a perceber que acontece muito quando você ensina essa transferência, que seu aluno vira para você e fala assim, olha, eu cheguei, final de semana, consegui fazer isso, e eu não fazia. Consegui subir numa árvore, consegui pegar um peso lá e ajudar na mudança, consegui rastejar. Ele vai trazer alguma novidade para você e mostrar e falar assim, deu certo esse treino, deu certo o que eu estava fazendo. Um fato que aconteceu comigo, que a própria aluna percebeu essa transferência e eu estava conversando com ela
E ela até começou a marcar aqui nas redes sociais, começou a falar para um monte de gente que foi a questão de ensinar ela a engatinhar novamente, tá? E pode parecer besta, mas é um exercício gigantesco para o core, a gente sabe disso, nós profissionais, né? E aí, quando ela usou isso? Ela adulta, vamos dizer assim, mas adulto não precisa engatinhar. Ela foi para uma trilha, entrou numa caverna, e aí nessa caverna tinha que engatinhar. E aí ela falou que todo mundo, vamos dizer assim, arregou de fazer essa trilha, porque tinha que engatinhar, tinha que passar, e ela foi uma das únicas que conseguiu fazer, ficou sem dor no outro dia, porque a galera toda ficou todo quebrado de fazer essa trilha, porque tinha que fazer esse esforço diferente, e ela fez a trilha, ficou bem, no outro dia voltou para uma outra trilha mais difícil, conseguiu continuar explorando mais aí o dia a dia lá dela, o que ela estava fazendo turismo, e aí chegou super bem e falou para mim, cara, deu muito resultado, nunca tinha acontecido isso comigo, foi sensacional. Isso é o resultado que a gente pode entregar maior, a transferência, tá? Porque às vezes a gente foca em outros resultados, e é o que eu falei, a gente tem N formas de entregar resultado. A gente tem emagrecimento, hipertrofia, transferência para o dia a dia, força, tem muito tipo. Só que se a gente não souber como entregar isso para o aluno e não souber e não conseguir explicar para ele como transferir para o dia a dia dele, você não está entregando resultado. E se você não está entregando resultado, sinto lhe dizer, você vai, mesmo que você não seja, você vai estar classificado e sendo aí comparado com o personal beira de esteira. Por isso que acontece daquele personal, mas eu não ganho mais, mas eu dou tanto treino e... Por quê? Porque você, sem querer, está dentro da classificação de personal beira de esteira. E aí, quando você está nessa classificação, mesmo que você não seja, o que acontece? Você pega e é comparado com eles. E aí, sendo comparado com eles, seu valor vai ser igual ao deles. Você não vai ter aí um benefício com o seu aluno, você não vai ter, entre aspas, um valor de aula, aquela coisa assim, vamos dizer assim, top, premium, tá? Então, é isso que diferencia muito a gente aí dentro das classificações. Legal? E assim, para fechar essa live, para colocar aí para vocês uma dica prática, se você é aquele personal que está com dificuldade ou aquele personal que quer conseguir entregar mais resultado aí, fazer melhor para os seus alunos, cara, começa desde já a perceber todas as formas que você pode entregar o resultado. Por exemplo, você quer hipertrofia. Como eu vou fazer hipertrofia? Quais formas eu posso chegar para esse aluno e mostrar para ele a hipertrofia? Por exemplo, eu posso fazer um treino de circuito, eu posso fazer um treino metabólico, eu posso fazer um treino de crossfit, eu posso fazer um treino de musculação, eu posso fazer... Entenderam? Então, comece a enxergar todas as formas. Porque aí você, com a clareza, você consegue saber a demanda, sabendo a demanda, você consegue entender como suprir elas e como depois que você está suprindo essa demanda, você vai pegar e mostrar como transferir no dia a dia. E fazendo todo esse ciclo que eu mostrei para vocês hoje, você consegue ser o personal que vai entregar resultado aí todo dia e você vai, com certeza, sair aí dessa comparação de personal de beira de esteira a ficar sofrendo no dia a dia e vai conseguir aí, muitos alunos, vai conseguir fazer o resultado todo dia e vai extrapolar isso a hora-aula, conseguir ter aí muita evolução na sua carreira, na sua jornada de trabalho, beleza? Era isso que eu queria passar para vocês. As lives agora estão ficando um pouquinho mais curtas, mas é esse o intuito mesmo, porque a gente estava fazendo lives muito longas e eu sei que fica pesado, porque a gente trabalha pra caramba e não é esse o objetivo. O objetivo é a gente pegar e conseguir passar uma informação que seja aí, de valor e consiga ajudar no dia a dia nossos profissionais, beleza? Então, amanhã, quinta-feira, a gente volta com a live 15h15 e vamos que vamos, pessoal. Bora entregar resultado. Todo treino, todo dia. Vamos, bora!